Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos da Sociedade Espírita Fé e Caridade. Queremos agradecer pelo convite carinhoso que nos foi feito. Eu sou Helenita dos Passos, pertenço à Associação Espírita Nosso Lar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das leis morais. Lei de justiça, amor e caridade. Mas como sempre fazemos antes de cada tarefa, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que possamos sempre seguir os teus passos, que jamais nos desviemos, por mais difícil que seja a caminhada. Ó Mestre, queremos te rogar nesse momento, pela humanidade inteira, especialmente, Mestre amado, por aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, seja de ordem material, de ordem espiritual, aqueles nossos irmãos, Mestre amado, que viram seus entes queridos partindo para o plano espiritual e ainda não compreenderam que a vida continua. Amado Mestre Jesus, vós que nunca nos abandonastes, dá-nos a força, a coragem para prosseguir. Faça de cada um de nós teus instrumentos aqui na terra. Que possamos, Mestre, distribuir o amor incondicional que tu nos ensinastes. Que possamos ser a força para todo aquele que estiver desanimado e que nos procure. Ilumina, Mestre, o caminho de cada um e fortalece nas vicissitudes. Fortalece nas horas de dor, nas horas amargas, Mestre amado, porque muitas vezes, no desespero, alguns irmãos não lembram de estender a mão para ti, porque não sabem que a tua mão está sempre estendida na nossa direção. Por tudo e por todos, te agradecemos nesse momento. Muito obrigada, Mestre. Que assim seja. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa lei moral que, no nosso entendimento, é a mais completa. É aquela que abrange todas. Vamos falar primeiro sobre a lei de justiça e dizer que a bibliografia que utilizamos para essa doutrinária, para essa exposição de hoje, foi o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, além dos casos de Chico Xavier e um poema que eu pretendo encerrar, de Manuel Monteiro. Então, uma pesquisa bem sucinta, vamos dizer assim, mas que acredito nos auxilie hoje. E nos diz assim no Livro dos Espíritos, na questão 875, como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem para Kardec: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E Kardec insiste:
e que determina esses direitos? E eles respondem: são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. E aí podemos exemplificar, não é mesmo? O Tribunal da Justiça dos Homens, o Tribunal da Consciência. Se cometemos o suicídio, o Tribunal aqui dos Homens não vai nos julgar, já partimos, não existe a pessoa física para ser condenada, mas o Tribunal da Consciência, sim. Esse juiz vai estar lá nesse tribunal. É a nossa consciência. Quando nos apercebemos que só o corpo morreu, só o corpo pereceu, quem nos acusa? A consciência. Até porque o primeiro direito que nós temos é o de viver. É o direito que Deus nos dá. A justiça divina está aí quando nos permite a reencarnação, quando nos permite essa oportunidade de ficarmos aqui tentando nos melhorar, não é mesmo? E tem muitas coisas que aqui para a justiça terrena até nem são crimes, ou às vezes passam, como dizemos, batido. Mas para o Tribunal da Consciência, não. E aí podemos incluir a maledicência, a traição, julgamentos errados que fazemos muitas vezes com respeito aos nossos irmãos. Tudo isso, um dia prestaremos contas a esse nosso tribunal. E aí, por que dizemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos prestar contas a esse tribunal? Na questão 876, ainda falando da lei de justiça, diz assim: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Bom, diziam os espíritos: o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. E é aí que dizemos que podemos escapar aqui da justiça humana, do tribunal aqui, muitas vezes até por um furto. Se ninguém viu, passa. Mas e na hora de prestarmos contas com o tribunal da consciência?
E aí, como o nosso tempo é limitado, nós vamos falar um pouquinho do amor. O amor, que nesse título já diz, né? Lei de justiça, amor e caridade. Ele está no centro. Ele já está no centro, porque ele é o centro de tudo. E nós sabemos que nos diz o Evangelho que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Não o amor no sentido vulgar da palavra, né? Mas esse sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quem nunca viu alguém apaixonado? Costumamos dizer que alguém que está apaixonado fica meio bobo, não é? E ficamos mesmo. Mas, como diz o Evangelho, não aquele amor no sentido vulgar, o amor verdadeiro, aquele que ilumina, que quando a pessoa que é dotada desse amor chega, ilumina o ambiente. E é não só esse amor, homem e mulher, mas o amor, repito como diz o Evangelho, que ama a todos como Jesus pediu, indistintamente, sem julgar, porque amar os nossos, amar a nossa família, amar aquelas pessoas com as quais nós temos afinidade, é fácil. Difícil é amar as pessoas difíceis. Isso fica mais difícil. E é disso que Jesus fala. E é isso que Jesus quer de nós, né, meus irmãos? Precisamos começar a colocar em prática. Precisamos nos esforçar para seguir os passos do Mestre Jesus. Nos diz assim o Evangelho: o amor é de essência divina, e do primeiro até o último de vós, possuís no fundo do coração a faísca desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente à prova de tudo o que tendesse a diminuí-la. E muitas vezes atingindo proporções sublimes. Eu disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque há entre vós indivíduos cujos corações estão abundantes de amor e que despendem tesouros desse amor sobre animais, plantas e mesmo objetos materiais. Espécie de misantropos, lamentando-se da humanidade em geral, resistindo contra uma tendência natural da sua alma que procura ao redor de si o afeto e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas façam o que fizerem, não poderão sufocar o germe vivaz que Deus
lhes depositou nos corações em sua criação. Nos fala aqui dessas pessoas que amam os animais e as plantas ou alguma coisa material. Não é crítica a quem gosta dos animais, nós precisamos compreender isso. Mas sim aqueles irmãos que não se relacionam com outras pessoas, com outros seres humanos e simplesmente se dedicam somente aos animais ou às plantas, alegando que não tem condições a humanidade, o seu semelhante. E é disso que o Evangelho fala. Então, muito importante. E ainda, o que faz desenvolver em nós, né, esse amor divino, né? São as ações benéficas, aquelas bondades que algumas pessoas fazem, que desperta esse amor divino em nós. Nos contagia, porque ele é contagiante, o amor é contagiante. Mas, como dizemos, se nós não vamos a Deus pelo amor, nós iremos pela dor. Que possamos sempre ir pelo lado melhor, né? Ir pelo lado melhor, pelo lado do amor. E nos diz que para praticar a lei de amor, né? Como Deus entende, é preciso que amemos gradualmente todos os nossos irmãos, indistintamente. Precisamos aprender, porque nos diz o Evangelho que um dia toda a terra será assim. Seremos todos seguidores desse Mestre Jesus. Todos nos amaremos uns aos outros. Jesus amou e nos fala o Evangelho do amor até os criminosos. Então, temos uma história do Chico Xavier, que nos exemplifica muito bem. Diz assim, a história dos 2 ladrões que eu trouxe para vocês. O fato aconteceu em Pedro Leopoldo. Chico costumava acompanhar até as pensões ou hotéis as visitas que ficavam no centro até o término das reuniões, o qual se dava por volta das 2 horas da manhã. Certa noite, já de volta ao lar, foi abordado por 2 desconhecidos que ele sabia não serem da cidade, e um deles foi logo dizendo: passe para cá todo o dinheiro que estiver em seu bolso. O Chico remexeu os bolsos e, só encontrando 5 cruzeiros, disse aos ladrões: olhem, eu só tenho 5 cruzeiros, mas por favor não me façam mal. Tenho muitas crianças para cuidar. Um dos assaltantes, que parecia ter alguma bondade nos olhos, perguntou: você é casado? Não, respondeu o médium. Então que história é essa de crianças? São crianças de que eu cuido. Umas são parentes, outras necessitadas, mas olho-as todas. Nisso, o outro assaltante retruca: não falei que não valia a pena assaltá-lo? Veja as roupas remendadas, o sapato então, parece a boca aberta de um jacaré. Vamos embora, que esse aí está pior que nós. O assaltante então perguntou ao companheiro: você ainda tem aqueles 200 cruzeiros consigo? Você não vai fazer o que eu estou pensando, vai? Um assaltante disse para o outro. Vamos, passe o dinheiro depressa. De posse do dinheiro, entregou-o ao Chico e disse: tome, compre leite para suas crianças. E chamando o outro ladrão, foram embora. O médium, aliviado, escorou-se num poste e disse:
Muito obrigada, meus irmãos. Que Jesus os abençoe e acompanhe. O ladrão que lhe havia dado dinheiro respondeu: Você acha que Jesus vai nos abençoar e acompanhar? Nós somos ladrões. E aí o Chico respondeu: Como não, meu irmão? Ele, Jesus, escolheu 2 ladrões para sair da terra com ele. Então, quem somos nós para duvidarmos de que precisamos amar a todos indistintamente? E é isso que precisamos. E aí nos fala, o Evangelho do amor até para com os criminosos. Vamos falar um pouquinho ainda, um pouquinho mais, do amor maternal. Esse amor que nos diz tão claro na 890 do Livro dos Espíritos. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comuns aos homens e aos animais. É uma coisa ou outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além do túmulo. Vedes que há nele alguma coisa mais do que o animal. Mas esse amor também o Pai nos põe à prova quando manda para o nosso ventre aquele filho que numa outra encarnação foi nosso inimigo, ou porque nós o lesamos ou porque fomos lesados. E aí está a grande oportunidade que esse Pai misericordioso nos dá, de darmos amor incondicional para esse irmão que vem como nosso filho, muitas vezes causando turbulência no lar, não é mesmo, meus irmãos? Mas é aí a nossa grande oportunidade de nos melhorarmos, de provarmos que realmente queremos nos melhorar, queremos seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Como falamos antes, é fácil amar os fáceis e os dóceis. Difícil é amar aqueles que nos causam dor, que nos ferem. Mas é justamente aí que consiste, porque quanto maior o sacrifício, maior o nosso esforço, maior o nosso mérito. Ah, mas ele me lesou. Ama. Ele me caluniou. Ama. Ele me prejudicou tanto. Me tirou a fortuna. Ama. Incondicional. Ama. Perdoa. Foi isso que o Mestre. É isso que o Mestre quer de nós. Se nós nada fizermos, se quisermos ficar estacionados, podemos. Isso é o nosso livre-arbítrio. Depende de cada um de nós. Se vamos decidir ficarmos aqui estacionados ou sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E por fim, vamos falar da caridade. Nosso tempo está esgotando e nós vamos falar dessa caridade. Porque nos diz já o Evangelho que a verdadeira caridade não consiste na esmola que damos, nem nas palavras de consolação com as quais podemos acompanhá-la. Não é somente isso que Deus exige de nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também
na benevolência sempre concedida e em todas as coisas que concedemos ao nosso próximo. Também podemos exercer essa caridade, essa virtude sublime, em relação aos seres que não precisam de esmolas, mas sim de palavras de amor, de consolação e encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Muitas vezes a pessoa, nós dizemos, tem tudo e é infeliz. E aí está a nossa tarefa, auxiliar, com o nosso amor, com o nosso... Está tudo bem com você? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Agora estamos na fase da pandemia, mas vai passar e aí nós poderemos voltar a abraçar. Às vezes o nosso irmão só quer um abraço, só querem está tudo bem com você? Vamos usar essa caridade que não custa nada. Claro que a caridade material também é importante, muito importante. Nesse momento, muitas famílias precisando do pão na mesa. Vamos auxiliar também quando pudermos. Mas essa caridade de que o Mestre fala, muitas vezes precisamos até calar quando formos ofendidos, praticando a caridade moral. Parece, às vezes, difícil, mas é tudo uma questão de persistência, de nos decidirmos seguir os passos do Mestre, custe o que custar. E quando, meus irmãos, pedimos ajuda, a ajuda vem, a força vem. Quem tem fé sabe do que fala. A força vem. Jesus jamais nos deixa desamparados. E quando pensamos que não podemos nos calar, ele vem e diz, pode sim. E é disso que estamos falando nesse momento. E aí, quero terminar compartilhando com vocês essa reflexão de Manuel Monteiro, uma psicografia de Chico Xavier, que nos diz assim: somente hoje, à luz do presente, dia como este dia, em toda a vida, terás este somente. E atende a todo bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade e paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, relações que precises recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual, em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás
uma vez. Muito obrigada. Que o Mestre Jesus abençoe todos, hoje e sempre. Que assim seja.